Neste exercício é suposto nós calcularmos a distância entre dois planos utilizando a forma da distância entre um ponto e um plano que nos dão aqui no enunciado. Portanto, o que é importante terem atenção? O que nos é fornecido é a distância entre um ponto e um plano e o que nos é pedido é a distância entre dois planos, mas isso é muito fácil de ajustar e de aplicarmos desta forma num problema destes, será muito simples. Uma questão que devemos também ter atenção é o que é que representam cada uma destas letras nesta fórmula, não é? Portanto, também é dito aqui no enunciado, o ABC representa um vetor normal ao plano, já vamos ver melhor o que é isso, e o x0 e y0, z0 representa as coordenadas de um ponto que queremos calcular a distância. Então, analisando melhor a situação e antes de começar a resolver o problema, vou apenas antes fazer uma referência a algumas situações que devemos conhecer aqui de planos. Portanto, uma situação que devemos conhecer é a equação geral do plano. Equação geral do plano. Deve ser conhecida e devemos saber o que é que conseguimos tirar dela, não é? Portanto, da equação geral do plano. E da equação geral do plano, que tem esta expressão que eu vou aqui escrever, portanto, vamos chamar um plano alfa qualquer, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Bom, este x, y, z representam um ponto qualquer do plano. Vamos representar aqui um plano, que será então o plano alfa, não é? E este x, y, z é um ponto qualquer deste plano. E o a, b e c têm também um significado especial nesta equação. Porquê? Porque representam um vetor normal ao plano, ok? É o tal vetor normal. Um vetor normal é um vetor perpendicular, ok? Portanto, normal é perpendicular, que tem estas coordenadas A, B, C, ok? Ou seja, da equação geral do plano, nós retiramos sempre um vetor normal a esse plano, ok? O ponto D, o valor D é um valor numérico que será, num caso concreto de um exercício, será um valor que estará definido, ok? Tal como está aqui nestes dois planos. E portanto, isto é a única coisa que precisaremos saber daqui, é que da equação geral do plano tiramos um vetor normal. Agora, o que é que representa esta forma? A distância de um ponto a um plano. Vamos fazer também aqui uma representação. Nós temos aqui um plano. Vamos supor então que este plano tem uma determinada equação definida, ax mais by mais cz mais d igual a zero, portanto na equação geral, não é? Reparem, eu volto a repetir, este a, b, c e d serão valores em casos concretos. Okay? E o que esta forma nos dá é a distância de um ponto P fora do plano, não é? Porque se estiver no plano será zero. Um ponto P que tem coordenadas x0, y0, z0. Esta forma aplicada vai nos dar esta distância, a distância do ponto P ao plano, ok? É dada então por esta forma a distância de P a alfa. Neste vídeo não é suposto fazer a demonstração desta forma. Esta forma é de fácil demonstração. Existirá um vídeo próprio para isso. Portanto, neste vídeo é apenas para aplicar a forma. Suponhamos que a forma está demonstrada, nós sabemos que ela existe, temos é que a saber aplicar. Portanto, será de fácil aplicação porque nós da equação do plano tiramos o A, o B, o C e o D, que vem para aqui para estes valores, A, B, C, D, e aqui para baixo também, A, B, C, serão os mesmos. Este ABC será então o vetor normal ao plano. E das coordenadas do ponto, tiramos os valores que vêm para aqui, x0, y0, z0, e portanto é só aplicar. Vamos então ver a resolução do exercício. Portanto, fazendo aqui uma pequena separação. Bom, primeira coisa, antes de começarmos a resolver o exercício, se calhar é conveniente, para não haver enganos a colocar os valores, ver a equação na forma reduzida. Ou seja, é só passar portanto, o 6, este menos 6 está naquele membro, passamos para este e assim estamos a ver exatamente nesta forma, ok? Ax mais by mais cz mais d igual a 0. Temos também aqui o ômega, que será menos 2x menos 2y mais z menos 1 igual a 0. Portanto, temos aqui então os dois planos. O que é que nós precisamos de fazer primeiro para calcular a distância entre dois planos? Reparem que só faz sentido calcular a distância entre dois planos se eles forem paralelos, não é? Porque se eles não forem paralelos, isso não faz sentido, estamos a ver distância, porque essa distância é alterada, não é sempre a mesma, não é constante. Reparem, se eles não forem paralelos, eles cruzam-se, certamente, não é? E se cruzam, nos pontos onde eles se cruzam, a distância entre eles é zero, mas noutros pontos a distância já não será zero. E portanto não faz sentido falar
se eles não forem paralelos. Portanto, se nos pedirem a distância entre dois planos, poderemos primeiro verificar se eles são paralelos ou não. Ok? Como é que vemos isso? Bom, nós poderemos ver se eles são paralelos ou não através dos vetores normais. Reparem, o que é que tem que acontecer a dois planos para eles serem paralelos? Vamos aqui fazer uma representação. Os vetores normais, portanto, o vetor normal a este plano que sai daqui, terá que ser paralelo também ao vetor normal que sai deste plano, não é? Para os planos serem paralelos. Qual é o vetor normal daqui? É o vetor 2, 2, menos 1. Qual é o vetor normal daqui? É o menos 2, 1. Ora, estes vetores são paralelos. Como é que nós vemos se dois vetores são paralelos? Se um deles, se conseguir escrever como combinação linear do outro, né? K vezes menos 2, 1. Se isto acontecer, se isto for verdade, eles serão paralelos. E reparem que isto é verdade. Basta imaginar que o k pode ser, por exemplo, menos 1. Portanto, se existir um valor k, uma constante, que multiplicado por um vetor d para obter o outro, quer dizer que eles são paralelos, ok? Reparem como é que nós podemos fazer isso analiticamente. Bastava fazer aqui esta simplificação. Vou multiplicar o k aqui dentro e depois igualar aos respectivos componentes. Portanto, fica 2 igual a menos 2k, 2 igual a menos 2k, menos 1 igual a k. E resolvemos isto em ordem a k e vemos que dá sempre o mesmo valor, logo deu uma coisa verdadeira. Portanto, aqui vai dar k igual a menos 1, k igual a menos 1, k igual a menos 1. Okay? Deu verdade, logo isto é verdade, então os vetores são paralelos. Okay? Uma outra forma de vermos esta situação, sem estar a fazer estes cálculos que eu estou a fazer, é nós possivelmente chegarmos de uma equação a outra multiplicando uma delas por uma determinada constante. Por exemplo, eu posso chegar aqui a este vetor ômega e multiplicá-lo todo por menos 1. Vou multiplicar esta equação toda por menos 1. Fico com 2x mais 2y menos z mais 1 igual a 0. Okay? E reparem que aqui era visível logo que os vetores também eram iguais. Poderemos também fazer isto desta maneira. Okay? Reparem que os vetores são iguais, mas os planos não são os mesmos, ok? Porquê é que não são o mesmo? Porque realmente nós temos 2x, 2y menos z, aqui também 2x, 2y menos z, mas depois o d é alterado, este d aqui não é igual. Se fosse igual, os planos seriam coincidentes, ok? Como não é igual, quer dizer que eles são paralelos, porque os vetores é o mesmo, mas são estritamente paralelos, digamos, não estão juntos, não são coincidentes, ok? E portanto é possível calcular uma distância de um ao outro. Okay? Será uma distância destas que nós, portanto, reparem que se eles são paralelos, a distância de qualquer ponto ao outro ponto do outro plano será sempre a mesma, não é? É isto então que vamos calcular. E isto é muito simples, é só então aplicar a fórmula. O que é que vamos fazer? Esta fórmula é para um ponto e um plano, certo? E nós temos aqui dois planos. O que é que eu vou arranjar então? Vou arranjar aqui um ponto qualquer neste plano. Por exemplo, vamos supor que este é o plano beta e este é o ômega. Okay? Tanto faz, poderia ser ao contrário. Eu vou definir aqui um ponto, então vou-lhe chamar P, no plano ômega, e também poderia ser ao contrário, ok? Como é que eu arranjo um ponto aqui neste plano, um ponto qualquer? Vou aqui substituir nesta equação do plano ômega o x e o y, ou o z, tanto fazia, por dois valores aleatórios, e eu vou escolher o 0 para me facilitar as contas, não é? Vou dizer que o x é 0 e que o y é 0. Se o x for 0 e se o y for 0, quanto é que é o z? Portanto, aqui dá 0, aqui também dá 0, menos z mais 1 igual a 0, fica menos z igual a menos 1, z igual a 1. Ok? E, portanto, este é um ponto deste plano. Poderia ser outro. Eu podia dizer que o x era 3 e que o y era 5. E ia calcular o z em função desses dois. Ok? Isto é então apenas para facilitar as contas. Ou seja, nós já temos a equação de um plano, um ponto deste plano. E agora posso então utilizar esta forma e calculo a distância deste ponto a este plano, ao plano cá de baixo, ok? E ao calcular esta distância, estou também a calcular a distância dos dois planos. Então, a distância do ponto P ao plano beta é dada por, vamos aqui então aplicar a fórmula, fica um módulo de, reparem que agora este ABCD é do meu plano beta, ok? Porque eu defini o ponto é do plano ômega, portanto, o plano que eu tenho que considerar é este para a fórmula. Então fica 2, vem daqui, deste 2, que é o A, vezes x0, e o x0 é 0,
mais 2, que é este b, vezes este y0, que é a coordenada do ponto. Portanto, na fórmula isto será o x0, y0, z0, ok? Coordenadas do ponto. Portanto, aqui fica 2 vezes 0, outra vez. Portanto, o b, portanto, nós temos aqui então o a, o b e o c, que é menos 1, e o d aqui, ok? Então fica, portanto, nós estamos no c, mais, portanto, menos 1 vezes, que é então este c, vezes 1 mais o d, mais 6, ok? E está. E aqui fazemos a raiz quadrada de a ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. E agora é uma questão de fazer contas. A distância de P a beta será igual a... Vamos colocar aqui já o valor final. Reparem, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, menos 1 vezes 1 dá menos 1, 6 menos 1 dá 5, módulo de 5 dá 5. Aqui em baixo ficamos 4 e 4, 8 e 1, 9. Raiz de 9 dá 3. E pronto. A distância dos dois planos é igual a esta distância, que é 5 terços. Ok? Então, até uma próxima.